livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 a seguir. Romanos fica logo depois de Atos, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo do Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre as minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo vê-los, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é para que juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, abre parênteses, mas até agora tenho sido impedido, fecha parênteses, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Podeis assentar, meus amados irmãos. Começamos hoje o estudo sobre a maravilhosa graça. A maravilhosa graça. E esse estudo está no livro de Romanos. Muitas pessoas falam do livro de Romanos, mas não entendem o valor que esse livro tem na Bíblia. O apóstolo faz questão de definir com muita clareza, logo de início, o Evangelho, tema que discorrerá em toda a carta. Lembrando que estamos falando de as epístolas,
a epístola aos Romanos. O que é uma epístola? Alguém pode responder para mim? Epístola é uma carta, tá? Menciona também as marcas da verdadeira igreja e fecha sua introdução falando um pouco de si e do seu desejo e propósito de visitar os crentes em Roma. Pastor, quem fundou a igreja em Roma foi Paulo? Não, Paulo nunca tinha visitado Roma, nem Paulo e nem Pedro. Então, da onde surgiu aquela igreja lá em Roma? Aquela igreja lá em Roma surgiu lá do Atos 2, aonde estavam reunidos naquela cidade em Jerusalém muitas nações, entendeu? Abre lá o livro de Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9, que diz bem assim: partos e medos, isso é tudo nações, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Porto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos. Está aí da onde o evangelho foi parar em Roma. No dia do Pentecoste estavam reunidos também forasteiros romanos em Jerusalém. Então essas pessoas viram o que estava acontecendo lá no cenáculo, a descida do Espírito Santo. Ouviram, foram lá de curioso, entraram, se envolveram, foram batizados no Espírito Santo e foram embora para suas nações com aquele ardor, com aquele chama da palavra. Chegando lá naquela cidade, com certeza abriram um ponto de culto numa casa, começaram a fazer culto, aonde aquele culto cresceu, se tornou uma igreja. Mas o apóstolo Paulo nunca tinha conhecido os irmãos de lá, sabia que tinha irmãos lá, tanto é que ele sempre desejava ir, mas nunca, como diz a Bíblia aqui, no versículo 10, do capítulo 1, diz a Bíblia que Paulo desejava ir a Roma, visitar os irmãos de Roma, mas parece que Deus não o permitia, entendeu? Irmãos, o autor do livro dos Romanos, antes de nós ir para o autor, nós vemos que Paulo havia escrito 2 cartas aos Coríntios, que é a primeira carta aos Coríntios, 2 Coríntios, tá? Agora estava em Coríntio, tá? Está lá em Atos 20, versículo 1 a 3, Paulo estava em Coríntio, ele havia decidido ir a Roma, e depois que passasse pela Roma, ele iria à Espanha, entendeu? Imagina se Paulo tivesse ido a Roma antes de escrever essa carta, nós não teríamos um dos maiores livros de ensino para nós nos dias de hoje. Por que, pastor? Porque se Paulo vai a Roma antes de escrever essa carta, vocês sabem muito bem o que aconteceu com Paulo em Roma. Paulo foi preso e dali ele foi morto. Por isso que Deus não permitiu que Paulo fosse a Roma antes. Ele mesmo fala no versículo 10 que muito desejei ir, mas fui impedido. Aí eu faço um entre parênteses aqui para os irmãos, e eu pergunto para você, o que muito você deseja e há algum impedimento? Presta atenção que
Tem impedimentos que é Deus que coloca na tua vida, porque não é a hora certa de você tomar essa decisão agora. Não é a hora certa de você ir, não é a hora certa de você fazer, não é a hora certa de você parar, não é a hora certa de você ir, mas pastor, eu tenho chamada, pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você tem, mas não é a hora. Eclesiastes 3 diz bem assim: tudo há um tempo determinado. Tudo há um tempo determinado. E nós vimos que Paulo, Atos 19, 21 diz que ele estava em Coríntio, tá? Antes, porém, resolveu escrever aos romanos, ensinando-lhes a sã doutrina. Pastor, por que Paulo estava escrevendo aos romanos? Porque lá na igreja de Roma, lá na igreja em Roma, era uma igreja que estava sendo frequentada por judeus e também por gentios. O que estava acontecendo lá? Os judeus estavam dizendo assim: olha só, para você ser salvo você tem que ser circuncidado, é lei. E os gentios estavam dizendo: mas peraí, a lei é para os judeus, a aliança é para os judeus, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Então estava uma disputa dentro da igreja, entendeu? A lei com a graça, o judeu com o gentio. E hoje muitas das vezes há uma disputa dentro da igreja também, entendeu? A lei com o gentio. A lei vem colocando: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Entendeu? Os fariseus gostavam muito, sabiam a lei de cor e salteado, mas nós vimos que Paulo disse bem assim: ei, se você olhar no capítulo 3, nós vamos ver Paulo chamando a atenção dos judeus. Você prega para não adulterar, mas você adultera. Você prega para não roubar, mas você rouba. Entendeu? E nós vimos Paulo chamando a atenção dos judeus. Nós vimos Paulo chamando a atenção dos judeus. Nós vimos Paulo chamando a atenção da igreja dos romanos, dizendo bem assim: agora, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, pela fé vocês são salvos. Não é mais pela lei. Não precisa mais sacrificar, não precisa mais matar cordeiro, não precisa mais fazer aquele cerimonial todo que os judeus ainda queriam continuar fazendo, mesmo depois que Jesus morreu. Jesus morreu, Paulo estava falando para eles: não precisa mais sacrifício. Agora um cordeiro perfeito morreu por todos os sacrifícios. Agora pela fé vocês são salvos. Isso não vem de vós. Então não adianta você implantar achando que os judeus são melhores que os gentios. Não. Jesus morreu para judeus, Jesus morreu para gentios, Jesus morreu para bárbaros, Jesus morreu para esse, para aquele, para aquele. Paulo escreve essa carta para chamar a atenção, primeiro, dos judeus, que ainda não queriam sair dos costumes da lei, ainda queriam continuar, mesmo depois que Jesus morreu, eles queriam continuar ainda naquele ritual do processo cerimonial. Queriam exigir dos gentios a circuncisão. Não, você quer se converter, você tem que ser circunciso, você tem que ser circuncidado. Mas eu não sou judeu. Essa aliança era para o povo judeu. Essa aliança era só até Jesus vir. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, essa carta foi enviada através da diaconisa Febe, tá? Olha o papel das mulheres, olha o papel das mulheres, tá? Quando eu olho para a carta de Paulo, eu vejo a primeira coisa, o autor. Pastor, quem foi o autor de Romanos? Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem foi que escreveu Romanos? Presta bem atenção com o que você vai responder. Quem foi que escreveu Romanos? Quem foi que escreveu Romanos? Foi Paulo que escreveu Romanos? Então tá bom.
Então vamos ver. Vamos ver se foi Paulo que escreveu Romanos. Romanos 16 e 22. Abre lá e lê bem alto. Romanos 16 e 22. Abre lá, bem alto. Bem alto, bem alto. Eu perfio que esta carta escrevi do Senhor. Então, eu hospedei e de toda a igreja saudável. Em Romanos 16 e 22 diz o que? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos sauda no Senhor. Quem foi que escreveu Romanos? Quem foi que é o autor da carta aos Romanos? Não estou pedindo quem inspirou, estou pedindo quem é o autor, quem ditou para escrever. Paulo ditou e Tércio escreveu. Entendeu? Pastor, então não foi. Então a carta não é de Paulo, a carta é de Paulo. Porque cada pessoa tinha direito de ter um escriba do lado dele. Só porque eu tenho um secretário, o livro não vai ser de minha autoria. Entendeu? Então quem escreveu a carta aos Romanos não foi Paulo, foi Tércio. Paulo foi o que ditou, Paulo foi o que falou, e Tércio escreveu, tá? Olha só, meus irmãos, o autor, a autoria de Paulo da carta aos Romanos é universalmente aceita. Sabe por quê? Porque no versículo 1 diz o que? Lá no Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas das sagradas escrituras, declarando filho, pela qual recebendo todos que estáis em Roma, tá? Primeiramente dou graças, meu Deus, lá no versículo 8, por Jesus Cristo acerca de vós. É Paulo que está escrevendo, que está ditando, e Tércio que está escrevendo, declara em sua costumeira saudação fatos históricos, ir a Roma. Segundo, a coleta feita em favor das igrejas empobrecidas em Jerusalém. Por que Paulo estava viajando? Porque depois que Jesus foi ascendido ao céu, depois que o cristianismo começou a expandir lá em Jerusalém, se fosse nos dias de hoje, os frigoríficos teriam mandado todo mundo embora, os cristãos. Entendeu? Aí a gente leva um tempo, né? Consegue ir, mas daqui a pouco os irmãos iam começar a ter dificuldade. A igreja não pode fechar as portas, embora o diabo queira que feche. O que Paulo começou a fazer? Paulo começou a sair, a procurar, a pedir, a ir atrás de ofertas, ir para outras igrejas e outras cidades, em busca de ofertas. Para quê? Para ajudar os irmãos em Jerusalém. Então Paulo saía nas viagens missionárias, aonde ele iria visitando e já ia abrindo igreja, ia visitando, já ia abrindo igreja, e em muitos lugares que Paulo chegava já tinha a igreja aberta, e na volta ele trazia as ofertas para Jerusalém, para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém, por causa da perseguição. Entendeu? Nessa viagem, Paulo, ele estava no local. Romanos tem sido considerada a epístola mais importante que já foi escrita. É um dos livros mais importantes que Paulo escreveu. Foi a epístola aos Romanos. Paulo a escreveu aos cristãos em Roma, enquanto estava em Corinto, durante sua terceira viagem, ou última viagem. Paulo fez 4 viagens, mas não é mencionada na Bíblia a 4ª viagem, por detalhes, mas ele fez 4 viagens, tá?
Viagem missionária por volta de 56 a 57 depois de Cristo, depois que Cristo nasceu, entendeu? Então Jesus morreu com 33 anos, no ano 57, 33 a 57 dá quantos anos? Vamos ver quem é bom de matemática. 33 a 57. De 33 a 57, está quantos anos? 24? 24 anos só. Depois que Jesus tinha ascendido ao céu. 24 anos depois, Paulo já estava viajando, fazendo missão. Tá? Os destinatários, meus irmãos, destinatário dessa carta, aonde foi o destinatário? Mas antes de nós chegar ao destinatário, eu quero chegar ainda a falar sobre o autor da carta, o apóstolo Paulo. Algo interessante ele menciona no começo do livro, tá? A epístola aos Romanos não foi escrita primordialmente para corrigir um problema na igreja de Roma, mas para fazer uma apresentação e uma defesa do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas, entendeu? Paulo pregava boas novas, tá? Mas para fazer uma apresentação em defesa do Evangelho, como dissemos no capítulo anterior, mais do que uma carta, Romanos é um tratado de teologia, de teólogo. Olha só, meus irmãos, 6 verdades devem ser aqui destacadas. Primeiro, versículo 1 e 1. Em primeiro lugar, o arauto do Evangelho. O que diz ali no versículo 1 e 1? No primeiro século, o remetente de uma carta colocava seu nome no início, tá? Hoje, no nosso tempo, nós botamos nosso nome no final da carta. Escrevemos a carta toda, embaixo, assinado Davi Passos. Mas naquela época, o remetente vinha na frente. O que diz no Romanos 1 e 1? Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. Olha só, Paulo identifica seu nome, Paulo identifica sua posição, Paulo identifica seu ministério, Paulo dá todas as suas características no começo, tá? Era costume daquela época. Paulo era servo de Cristo. O que é ser servo? O que é ser servo? Por que Paulo ele se titula servo ali? Você sabe quem foi Paulo? Paulo foi um doutor da lei. Paulo foi um doutor, um fariseu. Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. E agora Paulo, escrevendo a carta aos irmãos lá de Roma, ele coloca: eu, Paulo, servo. A palavra grega traduzida por servo significa o quê? Escravo. Você se colocaria no lugar de um escravo? Quer ver, meus irmãos? Significado de escravo é aquele que foi comprado por um preço, tá? Pertence ao seu senhor e está completamente à sua disposição. Um escravo não tem vontade própria nem liberdade para fazer o que lhe agrada. Um escravo vive para agradar o seu senhor e obedecer-lhe as ordens. Isso acontecia lá em Roma. Existiam muitos escravos lá no Império Romano. Os escravos carregavam uma pesada argola de ferro no pescoço, soldado no pescoço, tá? Aonde nessa argola de ferro que estava soldada no seu pescoço estava o nome do seu senhor aqui: pertenço ao fulano de tal. Muitos escravos era furado suas orelhas, entendeu? Por isso que o cristianismo não apoia o uso de brinco. Por quê? Por causa disso. O furo na orelha é sinal de escravidão, e é bíblico isso. Pastor, mas eu tenho a orelha furada lá do tempo do tempo da ignorância. Então tá bom, não tem problema. Mas se você furar a orelha agora, você está indo contra a palavra do Senhor.
é símbolo de escravidão, e nós somos livres. Sabe o que é livre? Nós não somos mais escravos. Então nós não temos que agir mais como escravo. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, para quê? Para se desintoxicar de uma vida de escravidão, porque o povo não queria largar de ser escravo. O povo não queria mais deixar de ser escravo, tanto é que quando viveu lá no deserto, eles desejavam querer ser escravo. Não, eu tenho que voltar para o Egito. Eu tenho que voltar para o Egito. Eu tenho que voltar lá para o Egito. Por quê? Porque no Egito é melhor, mas no Egito você é escravo, e Deus não quer que nós sejamos escravos. Deus quer que nós agimos como homens e mulheres livres. Olha só, meus irmãos, quando nós falamos de servo, quando nós falamos de escravo, o Império Romano, acredita-se que havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Um escravo não era considerado uma pessoa, mas apenas uma propriedade, uma ferramenta viva. Escravo não tem liberdade, entendeu? Como propriedade, o seu dono, este poderia submetê-lo a trabalhos forçados, castigá-lo e até matá-lo. Mas pastor, por que o apóstolo Paulo então se considera servo, se considera escravo? Eu já vou explicar algo para vocês. Paulo, porém, não é escravo do Senhor carrasco. O nosso Senhor não é carrasco. Nós não somos escravos de um senhor carrasco. Seu senhor deu a vida por ele. O senhor dos escravos de Roma nunca daria a vida por um escravo. Ele é mais fácil tirar a vida. Mas agora você já viu que nós não somos escravos, mas nos colocamos como servo, a ponto do nosso Senhor, aquele que tem nos comprado, mas não nos trata como escravo, aquele que tem nos selado, mas não nos trata como escravo. Ele deu a sua vida para salvar um escravo. Ele deu a sua vida para salvar você. Por isso que Paulo se intitula: eu sou servo, mas o meu Senhor é diferente. Eu sou servo, mas o meu Senhor não judia de mim. Eu sou servo, mas o meu Senhor não me tira a liberdade, Ele me dá a liberdade. E é muito interessante nós estudarmos o livro de Romanos em detalhes, porque ali Paulo já diz: Paulo, servo do Senhor Jesus. Esse servo no original quer dizer escravo, mas o meu Senhor é diferente. Por que Paulo estava dizendo servo? Porque de servo lá em Roma todo mundo sabia o que era. Todo mundo sabia o que era, tá? Olha só, meus irmãos, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele mesmo diz, a palavra grega apóstolo significa enviado, tá? Paulo foi chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo, a fim de anunciar, para ser enviado de volta ao mundo, a fim de anunciar o evangelho especialmente aos gentios. E nós achamos interessante o contexto, que Moisés também foi chamado do Egito, foi tirado do Egito, mas Deus mandou ele voltar para o Egito depois. A forma que Moisés estava lá no Egito, ele não ia conseguir salvar ninguém. Um dia eu preguei aqui no culto de ceia, os três estágios da vida de Moisés. Primeiro estágio, ele se achava. Segundo estágio, ele estava sendo quebrantado. Ele estava lá se humilhado. Terceiro estágio, é aquele estágio que ele não sabia, não tinha capacidade para nada. Ele se achava, mas Deus diz: agora tu tá bom, agora tu volta. Entendeu? Deus tirou Moisés do Egito para preparar ele no deserto, e depois Deus leva ele de volta para o Egito para salvar o resto. Irmão, Deus tirou você do mundo não para ficar dentro da igreja. Deus tirou você do mundo não para se tornar um grande sábio doutor em teologia, um grande espetáculo da palavra do Senhor, um grande conferencista, uma grande cantora, Deus falou, Deus tirou você do Egito
Deus tirou você do mundo para trazer para cá, para te capacitar, e daqui você voltar lá e salvar o resto. É esse o propósito. Por isso que Jesus falou bem assim: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando. Ensina primeiro, depois manda fazer. Entendeu? Tem muita gente que não ensina e quer mandar fazer. Aí as pessoas se machucam lá, coloca peso mais do que a pessoa consegue carregar. Entendeu? Aí se machuca, coloca liderança em cima de pessoas que não têm estrutura ainda para liderar, ou pessoas que acham que ainda já estão bom para liderar, vão lá, mas se machucam, ou machucam alguém. Irmão, a Bíblia diz: ide, ensinai primeiro. E só trabalha bem quem sabe aprender no ensino. Quem não participa de ensino, pode ter certeza, nunca vai conseguir ensinar ninguém. Nunca vai conseguir. Por quê? Porque não sabe aprender primeiro. O meu pastor sempre falava para mim: se você quer erguer a tua cabeça diante de um público, primeiro você tem que baixar a tua cabeça numa escola dominical, numa aula onde é que você vai ter que ser ensinado. Você vai ter que ser colocado no centro da mesa do oleiro, e ali é o oleiro que vai te moldar. Doa a quem doer, é o oleiro que vai te moldar. Faça biquinho ou não faça biquinho, é o oleiro que está te moldando. E tem coisas que o oleiro precisa arrancar a força de nossas vidas, porque senão nós não nos desprendemos disso. As coisas do mundo lá de fora nós queremos ter, e as coisas de Deus a gente faz pouco caso. O oleiro coloca você no centro da mesa, e ele começa a girar a roda, e aí ele começa a meter a mão lá dentro, onde é o teu coração. E aí ele começa com a palma da sua mão moldar o vaso lá de dentro. Opa, aqui tem uma pedra. Opa, aqui tem um toco. Rapaz, você sabe que eu nem tinha achado isso aqui, mas Deus acha. Nossa, eu nem estava me lembrando que existia essa raizinha de amargura lá no cantinho, irmão Fábio. Pois é, mas Deus, ele não termina o vaso, irmão Adaélio, se tem alguma sujeirinha lá dentro. Ele não coloca o vaso no fogo, irmão Admilson, se há sujeirinha lá dentro. Sabe por quê? Porque se há sujeira no vaso, no barro, lá no fogo vai estourar. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, Paulo foi chamado de apóstolo. Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento. Gálatas 1:15, abre lá e lê bem alto. Antes do seu nascimento, Paulo já foi separado por Deus. Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus, e desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça. Como é que é? Quanto? Mas quando Aprove a Deus, e desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça. desde o ventre da sua mãe me separou. Foi Paulo que estava falando isso. Você pode falar isso também? Desde o ventre da minha mãe eu já estou separado? Quem sabe você pensa que a separação que Deus fez para você foi só na hora que você se converteu? Não, ali foi a decisão que você fez. Mas o projeto que Deus fez para a tua vida já foi desde o ventre da tua mãe. E Jeremias vai bem mais além. Jeremias já vai além do ventre. Jeremias já diz bem assim, antes de eu ser concebido, Ele já tinha me visto. Entendeu? Esse projeto já faz horas, irmão. Agora só está entrando nos caminhos, mas o projeto já estava há tempo. Há tempo. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele foi separado, tá? Eu vejo, em segundo lugar, a fonte do evangelho, tá? Separado para o evangelho de Deus.
Paulo deixou claro que ele não é a fonte do evangelho, mas apenas um arauto, e tem pessoas que pensam que ele é o tal. Paulo já deixa bem claro isso, tá? O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas é um canal. Ele não cria a mensagem, apenas o transmite. O evangelho não vem do homem, mas de Deus. Sua origem não está na terra, mas no céu. Então, irmão, deixa Deus te usar como um canal. Sabe o que é canal? É algo que só deixa passar o conteúdo. Agora, a mensagem é boa, a mensagem é pura, a mensagem é limpa, a mensagem é justa. O canal precisa estar limpo também. Você não contamina a mensagem. A profecia é sujeita ao profeta. O profeta pode manipular a profecia, entendeu? Eu fico preocupado quando o profeta começa a manipular a profecia. Eu fico preocupado quando o profeta começa a alterar a profecia. Quando o apóstolo Paulo fala mais na frente, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ele está dizendo o quê? Eu já sofri um monte, passando por todas as cidades. Já fui preso, já bateram na minha cara, já quebraram minhas costelas, já me lixaram, já me açoitaram, já fizeram de tudo, mas eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu estou indo a Roma, mesmo sabendo que o irmão me entregou uma profecia, tirando seu cinto, se amarrando e dizendo assim: Paulo, quando você chegar em Jerusalém, eles vão te amarrar e vão te prender, desse jeito. E os irmãos não queriam deixar Paulo ir de volta a Jerusalém. Os irmãos queriam deixar Paulo ali. E Paulo falou: não, eu preciso ir a Jerusalém. Eu preciso chegar em Jerusalém. Eu tenho algo para levar aos irmãos em Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é preso. Paulo é levado para o sinédrio. Paulo é julgado, Paulo é açoitado. Paulo pede para ser levado a César. Pronto, Paulo já assina a sentença dele, a passagenzinha dele para ir a Roma, que César está em Roma. E lá vai Paulo a Roma. E ainda preso em Roma, Paulo consegue evangelizar toda a guarda pretoriana. O que é guarda pretoriana? É a guarda do alto escalão. É como se fosse a guarda nacional. É como se fosse a tropa de elite do Brasil, os melhores. Lá em Brasília, Paulo está numa cadeia domiciliar, aonde a guarda pretoriana está lá, fazendo escolta para ele. E Paulo observa os guardas, evangeliza os guardas e tira a lição olhando para os guardas. Imagina Paulo lá dentro, daquela prisão, olhando o soldado romano, e diz assim, e Paulo começa a escrever uma carta, a carta dos Efésios, escreve assim, ó: ei, estáis pois revestido com toda a armadura de Deus. Ei, o Paulo está olhando para o soldado e escrevendo uma carta para nós hoje. O Paulo olha para o soldado, vê o capacete na cabeça do soldado. Paulo escreve lá: estáis cingido a cabeça com o capacete da salvação. Paulo olha a couraça, e a couraça da justiça também é necessária na tua vida. Paulo olha a sandália, Paulo escreve: você precisa estar com a sandália do evangelho, a preparação da paz. Paulo olha o escudo, Paulo olha a espada da fé, e Paulo escreve uma carta de novo. Você conseguiria escrever uma carta na cadeia? Dá para escrever uma carta na cadeia, Melissa? Mas Paulo escreveu. Então, quando você tiver uma situação ruim, que te colocaram numa situação difícil, que te prenderam, muitas vezes, você tendo ministério, você tendo chamado, você tendo algo a fazer, e te prenderam lá dentro, como se fosse um passarinho, irmã Maria, querendo voar, mas não consegue voar, sabendo que você sabe voar alto, mas não te deixam voar alto. Não fica parado lá dentro se lamentando. Pega uma caneta e escreve uma carta para quem está do lado de fora. Escreva uma carta para o teu filho Timóteo.
Escreva uma carta para os teus filhos na fé. Escreve bem assim, ó. Não escreve reclamando não, irmão daí. Escreve bem assim, ó, como Paulo escreveu: fortifica-te na graça que há em teu Senhor Jesus. Não desanima não, continua em frente. Você pode passar também por isso, mas olha o meu exemplo. Estou dentro da prisão, mas ainda não estou parado. Tem gente que nem chega a entrar na prisão já quer parar. Tem gente que qualquer dificuldade já está parando, qualquer lutinha já está parando, já está entregando, já está, meu Deus, não quero, para, não quero. Ei, você não quer se incomodar, você não quer carregar a tua cruz, entendeu? Mas Jesus carregou a cruz por você. Mas quando chegar a hora de você carregar, não quero. Mas você, não. Se é para carregar a cruz para ir para o céu, então é capaz da pessoa dizer bem assim: então eu prefiro ir para o inferno. Tem gente que fala assim, não nessas palavras, mas em atitudes, entendeu? Não quero. Se é para sofrer, então não, então eu vou sair da igreja. Então, mas o que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Jesus nunca falou assim: você vai estar de boa na igreja, entendeu? Você vai orar e vai cair chuva do céu, maná do céu. Não, Senhor, só cai maná do céu para quem é fiel, entendeu? Só cai maná do céu para quem está debaixo da nuvem, no centro da vontade de Deus. Pode ter certeza, rios de água viva correrão no seu ventre. A palavra de Deus é fiel. Irmãos, vamos à frente. Que misericórdia. Olha só, o que nós temos aqui? Deixa eu pular aqui, ó. O propósito de Paulo ter escrito a carta aos Romanos, meus irmãos. É interessante quando eu vejo o propósito, a carta aos Romanos, tá? Olha o conteúdo da carta que tem. Olha só, meus irmãos, o conteúdo de Romanos trata de alguns temas bem específicos, como por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça divina, tá? Vamos ver então qual era o conteúdo da carta aos Romanos, tá? As marcas da igreja verdadeira, capítulo 1, versículo 6 a 8, o que diz ali? Capítulo 1, versículo 6 até o 8, bem alto. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha só, quando Paulo, tendo apresentado os distintivos dele, Paulo, servo do Senhor, apóstolo do Senhor, salve os irmãos em Romanos, tá? Distintivo do evangelho verdadeiro, Paulo passa a falar das marcas da igreja verdadeira, destacando 5 pontos importantes a seguir. Olha só, versículo 7. Em primeiro lugar, a igreja é um povo amado de Deus. O que diz o versículo 7? A todos que estáis em Roma, amados de Deus. Paulo está chamando a igreja de amados de Deus. Quantos fazem parte da igreja? Você sabia que você é amado de Deus? Você sabia que você é querido de Deus? Sabia disso? Quando nós sabemos que somos amados de Deus, a igreja é um povo amado de Deus. Deus amou a igreja na eternidade e a atraiu para si com cordas de amor, segundo Jeremias 31:3. Não foi a igreja que escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você e eu. Não foi nós que escolhemos Ele. Ele já escolheu nós antes de nós sermos concebidos, tá? Nós vemos em segundo lugar, meus irmãos, a igreja é um povo chamado para ser propriedade de Cristo.
versículo 6, diz: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Se você é de Jesus, você é propriedade dele. Então imagina se Satanás vem tocar em você, que estrago que não vai dar. Você é propriedade dele, de cujos números sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, os que pertencem a Cristo, por predestinação, redenção e chamamento. O que é predestinação? Deus, antes de você nascer, irmã Daniela, Deus já falou: tu és meu, chamei-te pelo teu nome também. Redenção, porque alguém veio morrer por você, para anular a tua sentença e dizer: agora tu é meu. Entendeu? E por mais o que, pastor? Por predestinação, redenção e por chamamento. Ele te chamou. Aonde você estava, Diácono, irmão Adaélio, quando você não era cristão? Aonde você estava, irmã Carmelita, quando você não era cristã? Qual que era a tua situação, irmã Zélia, quando tu não era cristã? Mas Deus te chamou, e você foi sensível à voz dele. Você falou bem assim: eis-me aqui. Entendeu? Embora muitas das vezes o diabo tenha tentado nos afogar, mas ele chamou: tu és minha. Tu és minha, irmã Clécia. Ele te chamou. Entendeu? Quantas pessoas Deus chama hoje, irmã Lenice, e as pessoas não são sensíveis à voz de Deus. Se a serpente vem conversar, assim como veio conversar com Eva, para conversar com a serpente nós temos tempo. Mas quando Deus quer falar ao teu coração, não dá tempo. Entendeu? Para a serpente nós temos muito tempo. Para as coisas lá do mundo nós temos tempo, nós viramos a noite até. Mas quando é para Deus, quando é para ouvir a voz de Deus, vocês sabem que é Deus que está falando aqui. Não espere nada do pastor. Esquece eu aqui. Esquece essa pessoinha aqui cheia de defeito. Agora nunca feche os teus ouvidos para a voz de Deus. Nunca feche os teus ouvidos para a voz de Deus. Quando eu vejo, terceiro lugar, a igreja é o povo chamado para ser santo. Versículo 7. Chamados para serdes santos. Sabe o que é ser chamado para ser santo? A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo, para viver exclusivamente para Deus no mundo, como sal e luz. Santidade é tanto uma dádiva quanto uma exigência. Deus exige que você procure ser santo a cada dia. Santo, 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 assim Deus nos quer. Santidade. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós aprendemos na aula segunda-feira à noite, a presença do Senhor só vai chegar no teu templo se o teu templo tiver santo. Santo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano ao lugar santo dos santos, e na sua testa tinha uma plaquetinha de ouro escrito: santidade. Você tem noção disso? Existe essa plaquetinha na tua testa escrito santidade? Na tua vida existe santidade? Ou você está chegando na presença do Senhor de qualquer maneira? Chega na presença de uma autoridade aqui da terra de qualquer maneira para servir. Entendeu? Vai com uma roupinha justinha, vai com uma sainha curtinha, na presença de uma autoridade aqui na terra, para você ver onde é que você vai estar lá. Por que na presença do Senhor? Na presença do Senhor você chega lá, vai adorar a Deus, vai cantar, vai fazer um monte de coisa, de qualquer maneira. Deus quer santidade, e nessa santidade Ele exige reverência. E não é só para os judeus, é para os gentios também. Então é para todos nós.
Para Deus nós temos que fazer o melhor. Para Deus nós temos que se cobrar. Deus, será que eu estou fazendo o melhor para Ti? Será que eu estou fazendo o melhor para Ti? De que maneira eu estou fazendo? Porque é para Deus, meus irmãos. Entendeu? É para Deus. Irmão, me desculpa, mas eu não ensaiei. O pastor me pegou desprevenido. Mas fazer, né, irmão? É para Deus, né? Deus vai me perdoar. Tá. Ele vai te perdoar. O que a Bíblia diz? Deus é um Deus zeloso e Ele exige que faça a obra dele com zelo. É isso que Deus fala na palavra de Deus. E o sábio acata o conselho e faz, muda de atitude, melhora, procura cada dia melhorar, viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo não escreveu essa carta aos romanos por nada. Ele escreveu para quê? Para orientar os irmãos. Ei, presta atenção. Vocês têm judeus na igreja que se intitulam doutores, mas estão fazendo as coisas tudo errada. Entendeu? Fazendo as coisas erradas. Olha o que nós temos aqui. Mais uma coisa, em quarto lugar, a igreja é o povo que recebe graça e paz. Versículo 7 também diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, na qual você pertence, existe uma coisa na tua vida que o mundo não tem: é graça e paz. Você sabe por que o pai do filho pródigo conseguiu receber o filho de volta? Por causa dessa palavra graça. Porque senão nem eu não conseguiria receber de volta. Um filho que desejaria a minha morte, um filho que pegou toda a minha herança e gastou, agora chega mal cheiroso, chega agora ali sem nada. E o pai já estava esperando de braços abertos. Até tinha um cordeiro reservado para fazer um barbecue na hora que ele voltasse. Sabe o que se chama isso, irmão Edmilson? Graça. Graça. Sabe o que te faz passar pelas dificuldades? Sabe o que te faz passar pelas afrontas, por tanta pedrada que você recebe muitas das vezes lá no frigorífico? Por tanta piadinha que muitas das vezes você ouve, por tanta armadilha que armam para você, e você consegue ficar em silêncio, os olhinhos brilham, porque você é carne, mas você fica lá, porque você tem graça de Deus, você tem paz, no teu coração não tem ira. Você olha para as pessoas com o olhar de Deus. Sabe qual é o olhar de Deus? O olhar de misericórdia. As pessoas mesmo te atacando, você consegue olhar para ela e dizer assim: Jesus vai te salvar. Hoje você me persegue, assim como Paulo. Quem sabe até Estevão olhava para Paulo. Estevão lá na praça, lá no centro de Jerusalém, de joelho. Quem sabe o Estevão, antes de receber aquela montoeira de pedrada, o Estevão olhava para Paulo e dizia bem assim: um dia tu vai estar no meu lugar, Deus vai te salvar. E olha o que Estevão falou: Senhor, não imputes esses pecados, não imputes, tipo assim, Deus, não escreve lá o que está acontecendo aqui, perdoa, Senhor, esse líder que está me atacando, perdoa todos esses soldados, perdoa, e diz a Bíblia que quando Paulo estava pedindo perdão, intercedendo por aqueles que estavam tacando pedra, Paulo estava conseguindo ver as portas do céu abertas, a glória do Senhor. Quer ver a glória do Senhor? Começa a perdoar o teu irmão. Não é fácil, né, pastor? Não é fácil, mas você tem graça. Deus deixou graça para a igreja, Deus deixou paz para a igreja, e está ali a prova que o apóstolo Paulo fala no versículo 7: graça e paz
graça e paz. Em quinto lugar, para nós encerrar, versículo 8 diz: a igreja é o povo que dá testemunho de fé. Testemunho de fé. Sabe por quê, meus irmãos? Primeiramente, dou graças ao meu Deus diante de Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. A igreja não é apenas um chamado do mundo para ser propriedade de Cristo, mas é também enviada de volta ao mundo para ser embaixador. O que é embaixador? Embaixador é uma autoridade. Embaixador é alguém que foi enviado pela autoridade maior do país. Então, tipo assim, primeiro Paulo diz: Paulo, servo do Senhor. E lá no final ele diz bem assim: somos embaixadores. Olha só, quem se considera servo diante de Deus, Deus o transforma como um embaixador. Aí você sai da presença do Senhor com aquela autoridade, com a escolta de anjos. Você já viu o embaixador andar na cidade? Todo cheio de escolta. Tem segurança que corre a cidade inteira ao redor do carro e fica olhando. Pois é, mas nós não precisamos de segurança não. Sabe por quê? Porque nós temos escoltas celestiais. Entendeu? O mundo não vê a nossa escolta, mas ai daquele que tocar num dos pequeninos nossos. Eles não estão vendo, mas nós estamos escoltados pelos anjos do céu. A palavra de Deus diz que os anjos se acampam. Peraí, irmão, você vai ficar aqui, vou ficar aqui. Então arma a barraca aí, pelotão. Armou, todos os anjos aí ao redor. Todos os anjos aí ao redor. Opa, está se levantando aqui. Vai, sai daqui. Sai daqui, inimigo, sai daqui. Por quê? Porque aqui tem um embaixador. Entendeu? E aí que entra aquela palavra, irmão aos anjos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, sabe por quê? Porque você tem escolta, porque você é considerado um servo no teu coração, mas Deus te exalta como embaixador aqui nessa terra. Agora, aquele que se considera o tal aqui nessa terra, Deus o rebaixa. Que a Bíblia diz: aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que se humilha, Deus exalta. E é lindo isso aí, meus irmãos. Pena que nós não podemos continuar, mas nós temos muita coisa que nós vamos aprender nesse estudo de Romanos. No próximo culto nós vamos falar sobre a prioridade da salvação, a universalidade da salvação. Nós vamos falar no próximo culto, não perca. Agora, para concluir, irmã, quem é que vai louvar? Irmã Camila, se prepara. Para concluir, meus irmãos, olha Paulo e os paralelos de Paulo com a igreja. Paulo era se considerou a humildade dele, ele se considerou servo, versículo 1 e 1. A igreja, a nossa humildade, nós temos que nos considerar como servos. Quando eu vejo Paulo, o chamado para ser apóstolo por Deus, a sua autoridade, o que nós vemos a igreja, nós enviados tal qual apóstolos por Deus. Somos apóstolos aqui nessa terra, somos enviados aqui nessa terra. Pastor, é verdade, está lá em Marcos 16:15, entendeu? Olha o ide que Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Somos enviados. Apóstolo significa enviado. Nós fomos enviados. Você foi enviado. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, a sua comissão é chamar dentro todas as nações. Quando eu vejo a igreja, a comissão da igreja é chamar dentre todas as nações também. A palavra de Deus: ide por todo mundo. Deus não falou ide só aos brasileiros.
Deus não falou ide só aos australianos. Deus não falou evangeliza só a tua família, evangeliza só o teu marido, a tua esposa. Não, Deus disse sede intercessores. Entendeu? Quando eu vejo a palavra do apóstolo Paulo, a sua mensagem, a mensagem do apóstolo Paulo é o evangelho de Deus, não o evangelho do homem. Nós não vimos o apóstolo Paulo pregar o evangelho dele. Hoje nós vimos muitas pessoas pregar o seu evangelho. Entendeu? Algo que ele fez, ele inventou, ele criou, mas não tem fruto, não sai fruto disso aí. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho que Jesus deixou lá. Esse é o evangelho, as boas novas. E a igreja também tem a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. Se coloca de pé, meus irmãos, e eu quero ministrar uma oração na tua vida nesta noite. Eu quero ministrar algo de Deus para você. Você que talvez não se considera, mas eu quero falar para você: se considera um servo, porque você não é um escravo. Mas se considere servo. Se considere servo, porque o teu Senhor é bom. O teu Senhor te dá de tudo. O Senhor deles lá escraviza. O Maomé escraviza, o Islã escraviza, o budismo escraviza, a Nossa Senhora escraviza, mas o meu Deus não te escraviza. O meu Deus te faz ser livre, livre para você ir e vir, livre para você não precisar estar preso na idolatria, para você não precisar estar preso em vícios, para você não precisar estar preso em tanta heresia dessa terra. Deus te fez livre. Glória a Deus. Deus te arrancou da escravidão. Deus te tirou da escravidão. Deus te tirou do Egito. Faraó está vindo atrás de você, mas Deus quer que você continue livre para alcançar a Canaã celestial. Não abra mão disso. A Canaã é logo aí. Estamos no deserto, mas somos livres. Livres. E o diabo fica furioso, porque ele quer nos escravizar, ele quer nos prender, mas nós somos livres. Quantas vezes eu preciso de alguém, Espírito Santo de Deus, uma força quando a coisa não vai bem. Sim, meu Pai. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar. Aleluia. Mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Olha a graça da vida do cristão. Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé, e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, avisa que o meu preço estava caída, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, Olha o teu Senhor. o meu Deus me põe de pé. Você não é escravo, você é livre. O teu Senhor te põe de pé. Ele não te açoita. Ele vem com bálsamo, ele vem com maná, ele vem com azeite, ele vem com vinho. Ele te alimenta na hora da provação.
aquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem voltou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caída, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas,